Shalom, meus amigos. A celebração de Yom Kippur está encerrada na Terra Santa de Israel. Dito de uma outra forma, para o próximo ano nossos destinos estão traçados. Mas seja como for, devemos continuar perseguindo o calendário judaico. E qual é a próxima celebração do nosso calendário? É o Shabat. E o que devemos fazer para nos preparar para todo o Shabat? Estudar a Torá, estudar a porção semanal da Torá. E a Parashá nós já sabemos, Razino. Eu gostaria de começar a minha reflexão acerca desta paraxá, como eu já fiz tantas outras vezes, fazendo a vocês uma pergunta. E a minha pergunta é muito simples. Como nós podemos produzir, como nós podemos gerar uma sociedade saudável? E aí você vai me perguntar aí do outro lado da câmera, mas qual é a razão dessa pergunta? Essa pergunta me ocorre pela razão mais evidente de todas, pelo fato de estarmos mergulhados, profundamente mergulhados, numa sociedade doente, muito doente, desequilíbrio ecológico, desordens psicossociais, crises econômicas, imensa desigualdade e pobreza no interior das sociedades, não são as causas da doentia social que marca o mundo pós-moderno. Eles são apenas manifestações. E nós devemos buscar as causas para poder corrigir esse mundo, para promover ticolão. E a pergunta evidente é, a Torá nos oferece a resposta? Claro que sim. A Torá é atemporal. Por quê? Porque nela está contida toda a sabedoria do universo. E a Torá nos oferece nessa paraxá a resposta. Está em Devarim 32:7. Lembra-te os dias da antiguidade, atentai para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai, ele te informará. Aos anciãos, eles te dirão. Bingo! A resposta está aí. O mundo em desordem que nós vivemos é o resultado do fato de nós não olharmos mais para as lições das gerações passadas. Nós não estamos mais aprendendo com os erros delas e, o que é mais grave, não temos mais a consideração de buscar nos nossos pais e nos sábios da nossa geração toda a sabedoria que eles acumularam e que eles podem nos oferecer para corrigir os nossos atos. De modo que nós temos cometido os mesmos erros do passado. É claro, com características diferenciadas em razão desse tempo que nós vivemos, mas a base da crise é a mesma. E a pergunta é, qual deve ser a base para nós construirmos uma família, que é a estrutura social mais importante de todas, e uma sociedade saudável? O que foi que nós temos perdido ao longo do tempo, de modo que todas as estruturas sociais tenham literalmente se dissolvido a tal ponto que valores como honra e respeito no mundo em que nós vivemos se tornaram absolutamente descartáveis? Nossos sábios nos respondem, eles nos apontam a resposta para esse tema tão central e tão delicado do judaísmo. E eles nos dizem, nós vivemos em um mundo sem autoridade, sem hierarquia. E a sabedoria da Torá nos ensina que toda relação social deve ter como fator de sua dinâmica a existência de alguma hierarquia. Filhos e pais, discípulos e mestres, empregados e patrões, não importa. Em todos os níveis da organização social, em todas as suas estruturas, quando nós perdemos autoridade, quando nós perdemos hierarquia, existe um processo de dissolução dessas estruturas. E a desordem e a doentia que tomou conta do lugar é justamente em razão do fato dos papéis terem se invertido e nós estamos atravessando um tempo em que não há mais qualquer princípio de autoridade no interior das sociedades. Pergunte a qualquer terapeuta sistêmico qual é a condição primária para que uma família seja saudável, ele vai te responder que sua estrutura seja saudável. Como é que se alcança uma estrutura familiar saudável? Reconhecendo os papéis diferenciados dos membros dessa família, de modo que pai e mãe é mãe. É isso que nós estamos vendo no mundo que nós vivemos? Não. Nós vemos a filha querendo ser mãe e o filho querendo ser pai. Nós vivemos num mundo em que houve uma inversão dos papéis e essa inversão tem gerado um caos. E o que esse caos gera na sociedade que nós vivemos? Graves problemas psicoemocionais, porque uma criança não pode assumir o papel de pai, não é ela que toma as decisões, e nem uma menina pode assumir o papel da mãe, de modo que a crise
que tem lugar na família, que é a estrutura social por excelência, que dá condição básica para nós termos toda uma sociedade saudável, literalmente desmoronou. Mas essa dissolução das estruturas não fica no âmbito das famílias. No interior das universidades, nos grandes institutos de pesquisa, no campo do pensamento, nós vamos encontrar também uma crise na produção e na difusão do conhecimento. Por quê? Porque houve uma inversão dos papéis, de modo que os discípulos, os estudantes, tratam os seus mestres com desdenho, de modo que hoje os títulos acadêmicos são o princípio de autoridade, não a sabedoria, e não o respeito a essa sabedoria. Nós já não encontramos mais no interior das universidades aquela admiração tão saudável, tão fundamental que os estudantes têm pelos seus mestres. O que fica evidente na universidade, no Estado, e também na família, é que já não há mais qualquer princípio de hierarquia. Qual é a consequência disso? Se nós vivemos num mundo que todas as estruturas sociais perderam o elemento de autoridade, tampouco haverá por parte dos homens o reconhecimento da autoridade de Deus. Nós não respeitamos mais a hierarquia no interior das estruturas sociais e também não reconhecemos a autoridade do Criador. E quando isso acontece, e é aí a questão nodal, fundamental, quando nós não reconhecemos mais a autoridade do Criador, tudo se desmorona. Então é permitido matar, é permitido roubar, é permitido praticar todo tipo de relação proibida, como incesto, homossexualismo, como adultério, pedofilia, não há limites. Todas as regras caem porque o homem não reconhece mais a autoridade do Criador. E o Criador nos diz o que fazer e o que não fazer. Se não há temor em relação ao Criador, não há respeito às suas leis. A Torá está nos ensinando que a primeira e mais importante autoridade vem de quem? Dos nossos pais, dos nossos anciãos. Eles sabem mais do que nós. É preciso entender isso, eles têm mais experiência de vida. O judaísmo tem perseverado justamente porque conseguiu ainda, pelo menos em alguns bolsões, que são justamente as comunidades religiosas, conseguiu preservar essa autoridade. E as pessoas não entendem isso, elas assistem essas séries na Netflix e têm uma visão completamente invertida dos princípios de autoridade, uma autoridade que não é ditadura, é hierarquia, uma hierarquia fundada nos valores da Torá e na experiência de 3.500 anos. De modo que não há sociedade que tenha sábios, mas sábios que puderam acumular esse conhecimento como resultado de milhares de situações que nós vivemos. Nossos pais também têm os seus pais. E é por isso que vocês assistem muitos vídeos que eu publico no Pérolas, dos nossos rebes, homens muito velhos, dos nossos líderes, todos eles com mais de 80, 90 anos de idade. O líder da nossa geração, Rabino Haim Kanievski, que tem mais de 90 anos de idade. As pessoas não compreendem porque nós os veneramos, porque nós os admiramos. Eles são uma Torá viva. Eles trazem a sabedoria não só da nossa geração, mas das gerações anteriores. E quando nós abandonamos, quando nós renunciamos, como eu disse antes, tudo se desmorona. Não existe edifício societário que se sustente. Qual é a importância de tudo isso, afinal de contas? Qual é o resumo de tudo que eu disse a vocês? É preciso que as pessoas parem de achar que elas estão no centro de tudo. Porque um filho que não respeita o pai, um discípulo que não respeita o mestre, um empregado que não respeita o seu patrão, ele faz isso porque ele acha que ele está no centro, que tudo gira em torno da sua vontade, do seu desejo. Não existem mais controles sociais. O indivíduo é dotado de uma arrogância que o faz acreditar que está sempre certo. Eu sei mais do que os meus pais, eu sei mais do que o meu patrão, eu sei mais do que os meus mestres. Nós devemos resgatar a humildade como fator fundamental da vida social. Abba, Lemala, o Pai está acima. E não é apenas o Pai criador do universo, mas é o nosso Pai também. E o nosso Pai tem alguém acima dele também, que é o seu próprio Pai. É assim que se estrutura uma sociedade saudável. E como nós não reconhecemos isso,
nós não entendemos qual é a origem dos problemas que nós atravessamos, meus amigos, mas a Torá nos indica o caminho, estejamos atentos e reconheçamos o valor do respeito aos nossos pais. Tudo começa por aí. Se nós não respeitamos nossos pais, não vamos respeitar mais nada, e muito menos o Criador do Universo. Vai!